Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre o movimento dos caminhoneiros e a carga tributária sobre os combustíveis. E meu convidado é o Dr. Breno de Paula, que é advogado tributarista, professor de Direito Tributário da Universidade Federal de Rondônia e presidente do Instituto Tributário de Rondônia. Dr. Breno, seja muito bem-vindo ao quadro Cidadania. Fabrício, muito obrigado por me receber e ter a oportunidade de debater um tema muito importante para a sociedade de Rondônia, do país. Quero te parabenizar pelo brilhantismo de seus programas e dos relevantes serviços que o seu programa tem prestado a toda a sociedade de Rondônia. Muito obrigado. Gostaria de primeiro começar fazendo um relato. Na semana passada eu fui na quinta-feira para Ji-Paraná acompanhar a Rondônia Rural Show. Passei pelo movimento dos caminhoneiros em 4 barreiras, conversei com os caminhoneiros, percebi que era um movimento pacífico, estavam deixando passar veículos de passeio, cargas vivas, enfim, um movimento justo, pedindo a redução de carga tributária. Todavia, na volta, no sábado, eu já estava sem combustível, consegui combustível com um amigo para voltar, eu já percebi que o movimento começou a ter um outro lado. Me parece que houve aí infiltração de gente pedindo intervenção militar, algo que não se pode admitir nesse país. Nós temos aqui 4 meses, eleições no dia 7 de outubro, não tem que se falar em intervenção militar, nós temos que fazer intervenção através do voto, votando em pessoas sérias, renovando o Congresso Nacional. É dessa forma que nós vamos mudar o nosso país. Ou também eu percebi também que o movimento teve infiltrados também pedindo aí Lula livre. Nós sabemos que o ex-presidente está condenado, está cumprindo pena, provavelmente, certamente não será candidato a nada, porque está enquadrado na lei do ficha limpa. Também vi pedidos de fora Temer. Não dá para acreditar, gente, querer derrubar um presidente da República agora, nesse momento. Ninguém está satisfeito com esse presidente, eu também não estou satisfeito com esse presidente, mas se a gente derrubar o presidente nesse momento, o que vai acontecer, quem vai assumir é o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, do Democratas. Ou seja, nós vamos trocar 6 por meia dúzia. Novamente eu repito, nós temos que seguir a democracia, e o certo é através do voto nas eleições em dia 7 de outubro. Fazendo essas considerações, eu gostaria agora de iniciar a nossa entrevista, doutor Breno. Primeiro perguntando, qual que é a relação da carga tributária em cima dos combustíveis? Como é que funciona isso, doutor Breno? Então, a tributação sobre os combustíveis é de uma gravidade, de uma agressividade econômica sem precedentes. No preço de cada litro de combustível, aproximadamente 50% se refere à carga tributária. Nós temos 4 tributos que incidem sobre o combustível. 3 tributos federais, que é o PIS, o COFINS e a CID, e um imposto estadual, que é o ICMS. Esses 4 tributos juntos alcançam quase 50% do preço do combustível, o que é lamentável, o que gera impacto, um transtorno muito grave na sociedade, porque incide sobre o consumo. Quando você tributa com essa severidade os combustíveis, você está impactando no consumidor final, no preço do frete, no preço do transporte, no preço dos produtos transportados, ou seja, com impacto negativo em toda a economia da sociedade. De fato, precisamos rever essa tributação sobre os combustíveis. Eu não canso de dizer que ninguém aguenta mais pagar a carga tributária. A gente trabalha praticamente 5 meses por ano. Semana que vem até vai ter um movimento nacional, no dia 5 de junho, que é fazendo protesto com relação à carga tributária em tudo. Ninguém aguenta mais pagar tudo isso. E esses protestos serão lojistas, vão dar esse desconto da carga tributária. Por isso que esse movimento dos caminhoneiros foi um movimento justo para tentar diminuir a carga tributária. Doutor Breno, os caminhoneiros acabaram fazendo um acordo com o governo federal que vai custar aí 14 bilhões de reais com a redução dos impostos, né, do PIS e COFINS. Minha pergunta é o seguinte, quem é que vai pagar essa conta? Não existe mágica na matemática.
Um Estado pesado, como é o Estado brasileiro, um Estado que custeia regalias, um Estado que gasta mal o dinheiro arrecadado, ou ele tem que fazer economia, que nós sabemos que infelizmente não se faz, ou ele tem que elevar a carga tributária para algum setor. Nós vimos na imprensa nacional o ministro da Fazenda já anunciando que vai ter aumento de carga tributária. Já se fala na reoneração da folha de trabalho. Uma GPS que incide sobre 26% sobre a folha salarial. Alguns setores sofreram a desoneração e, para compor essa economia, vão fazer a reoneração da folha salarial, impactando na geração de empregos, impactando na economia do empresariado, ou seja, gerando impactos negativos para a sociedade. Então vão dar o desconto dos 46 centavos no óleo diesel, mas vão aumentar outros impostos e quem vai pagar somos nós, né? Os cidadãos, para variar, pagamos sempre a conta do governo. Infelizmente, o que tem se demonstrado nos últimos 30 anos da política tributária brasileira é sempre assim. Sempre quem paga a conta é o contribuinte, é o consumidor, com tributos regressivos, com tributos desiguais, não se tributa a propriedade com efetividade na capacidade contributiva, onde se prefere tributar por comodidade o consumo, ou seja, quem paga mesmo é a população. E parece que nossos políticos ainda não entenderam o recado, né? Que ninguém aguenta mais, eles deveriam cortar privilégios, o Estado ele é gigantesco, nossos políticos têm um monte de privilégios, poderiam cortar esses privilégios para aí sim conseguir desconto no combustível e outras coisas. Para você ter uma ideia, nós vamos gastar esse ano 2,5 bilhões só com o fundo eleitoral e o fundo partidário para bancar a campanha dos políticos. E mais uma série de coisas, como o Congresso Nacional custa para o povo brasileiro 10 bilhões por ano, ou seja, ele custa 28 milhões por dia. Nossos políticos precisavam receber um recado da população, mas parece que não entenderam, porque continuam gastando o nosso dinheiro de uma outra forma. O Estado brasileiro é um Estado pesado, é um Estado inchado. Até quando não se mudar esse comportamento de se gastar mal, nós não vamos conseguir sair dessa elevada carga tributária. Breno, como é que funciona a cobrança da carga tributária sobre o consumo? O sistema tributário brasileiro, ele permite a tributação sobre o patrimônio, sobre a propriedade, sobre a renda e os impostos indiretos, que incidem sobre as mercadorias. Se uma pessoa de alta capacidade financeira for comprar uma pasta de dente no supermercado, ela vai pagar a mesma carga tributária do que se um mendigo for comprar esse mesmo produto. Aí está a grande distorção do sistema tributário brasileiro. A administração tributária tem que diminuir, se possível, zerar a carga tributária sobre o consumo e tributar efetivamente a renda e a propriedade daqueles que possuem capacidade contributiva. Uma das maiores injustiças desse país é a tributação sobre o consumo, onde se sacrifica quem menos tem a capacidade contributiva. Doutor Breno, quem é que arrecada mais? A União, os estados ou o município? Quem é que fica com a maior fatia do bolo dos impostos do Brasil? Sem dúvida alguma, é a União Federal. Nós temos vários projetos de reforma tributária tramitando no Congresso Nacional, mas a mais importante parte exatamente dos atores desse pacto, que é a federação. Nós não podemos mais aceitar os estados e municípios na dependência da União Federal. Quando a gente estava falando aqui sobre a tributação dos combustíveis, aproximadamente 20% a 25% fica para os estados, por intermédio do ICM. Só que esse produto é repartido com todos os municípios. Ou seja, os estados e municípios
até hoje, 30 anos da Constituição Federal ainda ficam na dependência financeira da União Federal. A União concentra a grande maioria da arrecadação tributária. E isso gera injustiça, e isso gera desigualdade regional, isso gera desigualdade social. Temos que criar uma reforma tributária que busque o desenvolvimento do país, com a redução das desigualdades regionais, com a redução das desigualdades sociais, com efetividade do princípio da solidariedade em todo o país. O tributo, ele tem que ser utilizado na sua função social, redistributiva, atendendo o seu fim público, que é o bem da coletividade. Nós precisamos então do novo pacto federativo, né? Nós temos que tirar o poder de Brasília e trazer aqui para os municípios, onde moram as pessoas, né? Porque hoje quem morde a maior fatia, como você disse, é a União, que fica com mais de 65% dos impostos, depois os estados e, por último, os municípios, que ficam com uma mixaria, né? Tinha que ser o contrário, né? E essa distorção gera o quê? Gera a busca de riquezas em Brasília, celebração de convênios em Brasília, dependência dos municípios, dos estados de Brasília, o que já abre espaço para, lamentavelmente, a corrupção, as emendas e tudo aquilo que nós, lamentavelmente, vimos nesses últimos 30 anos de constitucionalismo brasileiro. Nossos prefeitos têm que ficar lá passando pires, implorando, né, em Brasília para conseguir dinheiro, para poder tocar seus municípios, não consegue pagar mal a folha de pagamento, nem investimento, né? É muito triste isso, nós precisamos mudar esse pacto federativo urgentemente. Não se pode falar em justiça fiscal sem se falar em concretude do federalismo. A Federação Brasileira tem que sair do papel e passar a existir concretamente. Os estados têm que ter força econômica para funcionar, os municípios têm que ter força econômica para funcionar, sob pena de não realizar os objetivos fundamentais, que são os mínimos existenciais para a sociedade. Essa isenção, esse acordo do diesel vai gerar um impacto negativo nas contas dos estados e municípios, porque eles dependem do fundo de repartição estadual e municipal. Então, é uma distorção econômica muito grande que decorre da federação. Breno, qual que é a relação da carga tributária com geração de emprego? Tem como fazer uma... Veja bem, quando você adota uma carga tributária severa para uma empresa, para um empresário, você acaba sufocando o poder de geração de empregos dessa indústria, dessa fábrica, desse empresário. O sistema tributário tem que adotar mecanismos de transparência, de simplificação, de desburocratização e economia tributária para que o empresário possa internalizar essa economia na geração de empregos. Quando você permite que 30% de um salário seja entregue aos cofres públicos a título de tributação, você está sufocando o empresariado, você está restringindo a capacidade dele de gerar novos empregos e riqueza para a sociedade. Breno, qual que seria a solução, então, para reduzir impostos no Brasil? O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. O que a gente pode fazer para tentar equacionar isso? Ninguém aguenta mais. Primeiro, o Estado tem que deixar de ser perdulário. O Estado tem que gastar o dinheiro na coisa pública. O Estado não pode gastar mais. O Estado não pode ser pesado. O Estado tem que ser eficiente e leve. Não adianta você ter 70% de carga tributária e o Estado gastar 71% de forma errada. A conta não fecha. O segundo, a simplificação, desburocratização, economia tributária, federação e função social dos tributos. Assim, nós entendemos que o país vai caminhar mais forte para o seu desenvolvimento econômico e social.
o próximo presidente vai ter um grande desafio, inclusive até tem que pensar nessas privatizações das estatais. Nós temos hoje no Brasil mais de 140 estatais que são utilizadas pelos políticos como cabide de emprego para fazer todo tipo de corrupção. Nós tivemos o exemplo da Petrobras. Enfim, nós precisamos de alguém que tenha pulso firme para tentar resolver, diminuir o tamanho do Estado. Acho que essa seria uma boa solução, né, doutor Breno? Não se faz um omelete sem deixar de quebrar os ovos, não é isso? Não é possível mais um Estado que custeie mordomias, que custeie benefícios, um inchado economicamente. Nós temos que ter um Estado leve e eficiente e que preste o serviço para a coletividade. Senão, sempre vai ser assim. Economia de 14 bilhões no diesel, oneração da carga em outros setores. E aí fica essa esquizofrenia do direito tributário. Quero aproveitar para relembrar então a população que nós temos eleição de novo agora, as eleições dia 7 de outubro, e não adianta ficar revoltado e querer votar voto branco ou nulo, que isso não vai resolver nada. Muito pelo contrário, se vocês que estão nos assistindo votarem branco e nulo, eu fizer a mesma coisa, e o doutor Breno votar no candidato dele, quem vai ganhar a eleição com um voto vai ser o doutor Breno. Por favor, gente, vamos votar nas eleições em gente preparada, gente capacitada. Vamos puxar a vida dos candidatos, saber de onde veio, o que fez, as famílias. Enfim, quero me solidarizar com os caminhoneiros, os verdadeiros caminhoneiros, aqueles que fizeram um movimento pacífico. Me solidarizar também com a família do caminhoneiro que foi brutalmente assassinado ontem e também com a equipe de televisão lá de Vilhena, tá bom? Doutor Breno, muito obrigado por ter participado do quadro Cidadania. Eu que agradeço, Fabrício, estando sempre à disposição para debater temas de relevo para toda a nossa sociedade. Um abraço a todos e até a próxima semana com mais um quadro Cidadania.